Vamos lá, entrando um pouco agora na parte de área, que você vê que também é bem tranquilo, não tem erro. Imagina que a gente quer calcular a área de um retângulo ou de um quadrado. A gente vai simplesmente fazer um lado vezes outro lado. Então, se for um retângulo, a única diferença é que um lado vai ter um comprimento diferente do outro. Então aqui eu poderia colocar Lzinho e L, porque um vai ser diferente do outro. No caso de um quadrado, ele vai ter os lados iguais, então L igual a L. Nesse caso, quando a gente for calcular a área, a gente vai simplesmente multiplicar um lado pelo outro. Então, beleza, é o caso mais simples que a gente tem. E quando a gente for entrar em volume, você vai ver que a gente vai usar essas figuras 2D para ir construindo uma em 3D. Então a gente consegue usar o mais básico para chegar no outro. Então a gente também vai ter do círculo, que tem duas fórmulas que a gente vai praticamente falar que elas são a mesma coisa, porque a gente pode pegar e comparar isso aqui usando o raio, que basicamente seria do ponto central até a extremidade. A gente também poderia fazer isso aqui em termos de diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é simplesmente eu fazer isso aqui, ó, de um ponto até o outro. Então eu vou passar pelo centro e ir até o outro lado. Eu vou ver realmente todo o tamanho dele. Então, se eu for fazer isso aqui em termos de raio, ele vai simplesmente ficar que a nossa área é igual a π raio ao quadrado. Pronto, só isso aqui. O que é esse π? Ele é um número infinito, só que normalmente a gente usa ele em 3,14, na engenharia às vezes a gente usa 3,14, 15, mais alguns termos, mas normalmente a gente vai usar só isso aqui. Você pode, dependendo do exercício, aproximar isso aqui para 3, falar que é parecido. Na engenharia a gente não faz isso, porque aproximar isso aqui para 3 é muito ruim, mas beleza, às vezes o ensino médio aparece. Você também poderia estar fazendo isso aqui em termos do diâmetro. E aí como que ficaria? A área iria ficar igual a π vezes diâmetro ao quadrado, porém o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Então, para eu fazer que essa fórmula é igual a essa aqui, eu tenho que dividir o diâmetro por 2. Com isso, eu vou levar ao quadrado e vou fazer o seguinte: πd ao quadrado dividido por 4. Porque esse 2 aqui, ele entra ao quadrado junto com a formulazinha do diâmetro. Então, ou a gente poderia calcular dessa fórmula, ou a gente poderia calcular dessa fórmula. Então, imagina que o raio vai ser, sei lá, 2 metros. 2 metros. Raio igual a 2 metros. Eu poderia simplesmente fazer aqui, a nossa área é igual a π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4π. Ou, se eu fosse usar o diâmetro, eu sei que a nossa área é igual a π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Nosso diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nosso diâmetro é igual a 2 vezes 2, 4. Eu sei que na fórmula a gente vai ter π vezes 4 ao quadrado sobre 4. Ou seja, π vezes 16 sobre 4 é igual a 4π. Então, vai dar sempre a mesma coisa. A única diferença é que um você vai estar usando diâmetro, o outro raio. Normalmente também na engenharia a gente acaba usando bastante o diâmetro. Eu pessoalmente eu acho muito mais tranquilo fazer com o raio, porque eu acho chato. Fica tendo que pegar o diâmetro, cortar pela metade, então só jogo o raio, beleza. Aí eu só tenho que lembrar dessa formulazinha aqui, e se eu quero usar o diâmetro, eu só faço uma consideraçãozinha e beleza. A gente vai ver também bastante o triângulo e o losango. É um pouco... tem um detalhezinho ou outro que, para o triângulo, a gente vai usar a seguinte fórmula. Base, ou seja, o tamanho da base, vezes o tamanho da altura, que é isso aqui, dividido por 2. Simplesmente isso aqui. É uma formulazinha bem tranquila. E você lembrando disso não tem erro. Agora o que acontece? A gente pode resolver um losango basicamente falando que ele tem 4 triângulos e beleza, a gente simplesmente consegue resolver assim. Ou a gente pode fazer tipo a fórmula do triângulo vezes 4. A gente calcula para cada um, multiplica por 4 para abranger todos e beleza. Ou a gente pode usar a fórmula própria do losango, que basicamente vai ser esse tamanho aqui vezes
esse tamanho aqui vezes, na verdade, dividido por 2. Então, essa daqui é a fórmula que a gente vai usar para o losango. Ou seja, imagina que eu tenho que essa altura que eu chamei de Bzinho é igual a 4. Eu tenho que esse Bzão é igual a 5. Simplesmente, área é igual a 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2 igual a 10. Então, também bem tranquilo. Só se você esquecer a forma do losango, você pode lembrar do triângulo e tentar ver se a semelhança te ajuda a lembrar. Outra que a gente vai ver também é do trapézio, que ele é um pouco semelhante com a do quadrado e do retângulo, porque imagina que essa área aqui, ela pode completar essa daqui. Então, de certa forma, a gente resolve isso aqui de uma forma um pouco mais simples. Se a gente for ver a fórmula da área, a gente tem que base maior, ou seja, essa aqui, vezes a base menor, na verdade, mais a base menor, vezes a altura. E a gente vai simplesmente dividir por 2. Então, assim, normalmente isso aqui é uma das fórmulas um pouquinho mais difícil de lembrar, mas também não tem erro para aplicar. Simplesmente você vai ter um valor aqui, vai ter um valor aqui, vai ter um aqui, vai fazer a área das duas bases, vai somar elas, então 6 vezes a altura sobre 2 igual a 3. Dando o valor é basicamente isso aqui. Então, em geral, essa parte de área mais simples não tem erro. Quando a gente trazer para volume, é legal porque, tipo, imagina que a gente vai ter, vamos ver, um cilindro. O cilindro é uma esfera aqui de baixo, um disco, né? É um círculo, e ele sobe e completa aqui. Então, como que a gente vai descobrir o volume disso aqui? A gente vê que ele é formado por um disco, uma esfera, que é πr ao quadrado. Só que você vê que isso daí, esse disco, ele vai abranger, deixa eu usar esse aqui, ó. Esse disco, ele vai abranger uma altura. Então, para eu descobrir o volume, é só pegar esse disco, multiplicar pela altura até onde ele vai, e beleza, a gente acaba de deduzir a fórmula disso aqui, desse cilindro. Então, é bem mais tranquilo do que parece, é só ter... Se você sabe as fórmulas mais básicas, você consegue chegar nas um pouco mais dificinhos. Tem uma ou outra que é um pouco mais chato de lembrar, mas também não é algo que tem muito erro, não.